Vem aí, mais um programa com a qualidade IPB. Horas em ponto. Você está ouvindo IPB3, transmitindo ao vivo de seus estúdios em São Paulo. Uma rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil. IPB3, a rádio com imagem. Estudo Bíblico com Sérgio Lima. Hoje, a vida de Jesus. E com grande alegria, mais uma vez, encontro com você aqui neste programa da Rádio IPB. IPB3, o programa A Vida de Jesus, um estudo bíblico, meia horinha que a gente fica juntos aqui para pensar nesse tema tão maravilhoso que é a vida de Jesus. Agora são 12:01 em São Paulo, nós estamos ao vivo, transmitindo dos estúdios da Rádio IPB. Bom, um prazer então encontrá-lo mais uma vez, eu me chamo Sérgio Lima. E este programa está no ar sempre às sextas-feiras, meio-dia. Se você estiver acompanhando nos nossos canais de multimídia, nosso agradecimento mesmo, ok? Tanto o pessoal do rádio quanto o pessoal já das redes sociais também, YouTube, Facebook. E aqui é um prazer tê-los conosco. Daqui a pouquinho vou abrir uma live também no canal do YouTube, do Facebook da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E assim nós vamos caminhando, né, Arthurzão? Mais uma vez aqui com Arthur Mendes na direção do programa. Nossos agradecimentos ao Conselho de Administração da APECOM, que disponibiliza e incentiva esse trabalho. Tanta gente reunida e orando por isso, pela propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, eu quero agradecer aqui a Rádio Papo Sério de São João da Boa Vista, a IPB SA de Santo Anastácio, a Rádio Avançar FM de João Molevade e a Rádio Palavra da Verdade, aqui de São Paulo também, transmitindo o sinal da Rádio IPB. E também ao vivo, claro, nos nossos portais, como ipb.org.br/rádio e também no Facebook oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Temos uma turma de gente que segue a fanpage da IPB. Então, muito bom encontrar com todos vocês. Aí é o facebook.com/ipb.org.br e no YouTube, no youtube.com/ipbtv2. Gente boa que se reúne nos 4 cantos do nosso país, gente boa que se reúne nesse mundo de Deus para pensar em coisas relevantes, a nossa fé, pensar em coisas importantes que fazem e que têm significado na nossa vida. Também meu agradecimento ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que me cede para isso e me apoia, e eu louvo a Deus por isso. Estamos todos trabalhando juntos. Já deixo de antemão um convite, se você mora em São Paulo, se você mora na nossa região e quiser adorar o Senhor conosco na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, você é muito bem-vindo. Primeiro, você é bem-vindo em todas as nossas igrejas, e temos muitas, né, Arthur? Só aqui em São Paulo
mais de 200 e pouco, né? E 3 mil por esse Brasil afora, é isso? Já chegou em 4 mil. 4 mil ou mais, o Arthur está me dizendo aqui. Já pensou, você que assiste, que ouve este programa da Rádio IPB? Existe aproximadamente 4 mil lugares no Brasil para você se reunir com alguém e adorar ao Senhor, num culto ao Senhor, um culto em que o Senhor Deus é a referência. Eu acho que essa é uma boa notícia para você, onde quer que você esteja, nesse nosso país, em pelo menos 4 mil lugares, você pode acessar uma das nossas igrejas. E temos também muitos irmãos com suas casas abertas, pregando o Evangelho e aprendendo da Palavra de Deus, compartilhando. Enfim, que tempos maravilhosos estes, em que podemos usar bons canais de comunicação, boas mídias e redes sociais para conversarmos e para verdadeiramente aprendermos mais acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Hoje, a ênfase está na anunciação. Houve um momento em que o Senhor Jesus Cristo foi anunciado. Então, nós tivemos um programa já que privilegiou a temática sobre a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, conforme disse João. Depois João disse, e nós ouvimos, e nós tocamos nele, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Expressões muito fortes, né? Expressões muito reais de quem diz, não foi um fantasma que vimos, muito ao contrário, muito pelo contrário. Nós andamos com ele, e andaram mesmo, né? A Bíblia é um livro, um testemunho, mais do que um livro de fé. A Bíblia, além de ser, para nós é o suficiente, é o livro da nossa fé, mas a Bíblia tem comprovação também, tem comprovação histórica. A Bíblia tem mais de 20 mil argumentos em termos históricos considerados. Por exemplo, comprovações da sua existência, mais de 20 mil de fragmentos, de detalhes, de alusões a passagens. Isso é tão grande que, em relação à segunda obra mais comprovada historicamente, que é Ilíada de Homero, veja a diferença. A Bíblia tem mais ou menos 20 mil, acima de 20 mil comprovações históricas. E Ilíada de Homero tem apenas 600 comprovações, então menos de 1.000. Mas ninguém nega que foi Homero o autor e que aconteceu, aquela obra existiu, que houve um autor e que a obra existiu, não é? Ninguém nega isso. Então, por que negaríamos que a Bíblia é este livro histórico e maravilhoso? Ilíada, 600 pontos de comprovação. A Bíblia, mais de 20 mil. Por aí nós temos uma ideia muito segura, então. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho e ele veio e habitou entre nós e então operou aquilo que era o seu ofício, vir para os seus. É bem verdade que quando o Senhor Jesus Cristo veio e atuou entre o povo judeu, não teve uma boa recepção, né, entre o povo judeu, não tem até hoje, na verdade. No entanto, a receptividade, obviamente, por conta da graça, por conta do plano de redenção de Deus, o Senhor Jesus Cristo foi anunciado no mundo inteiro, está sendo anunciado no mundo inteiro, e a sua igreja, a igreja triunfante, a igreja invisível, a igreja da fé, essa igreja, ela prospera dia após dia, porque o Senhor está alcançando os seus. Acredite, o Senhor está alcançando os seus. Se você já se julga alguém alcançado, se na plenitude dos tempos este benefício foi para você, você recebeu, entendeu, compreendeu que Jesus Cristo é o Salvador, aleluia. Louvado seja Deus, você é um crente, você é um cristão, e daqui para frente é só caminhar nos caminhos que Ele orientou.
se você já conheceu o amor de Deus, se você já passou pela transformação em relação ao caráter, porque quem é crente sabe, seu caráter é mudado, a sua vontade é agradar a Deus de uma forma diferente. E então, se você já passou por isso, celebre, alegre-se, ame a vida, ama as pessoas, ama ao Senhor, porque um caminho se abriu diante de você e você vai viver as maravilhosas experiências de caminhar sob os cuidados de um Pai maravilhoso que é o Senhor Deus. E este Pai, este pastor de ovelhas, ama o seu povo e ama você. Então esse é um ponto fundamental. Na plenitude dos tempos isso aconteceu. E se você já vive assim, compartilha, usa dos meios que você tem. Se você agora está ouvindo este programa por um dos nossos canais, compartilha via outros canais que talvez você tenha, seja canais de Facebook, seja canais de YouTube, fanpages, perfis particulares. Enfim, vamos nos unir num propósito, o propósito de dizer: o Filho veio. O Filho esteve entre nós, o Filho viveu, morreu, ressurgiu, enviou o Espírito de Deus para que ficasse aqui fazendo a obra, e o Espírito Santo de Deus continua a aplicar a maravilhosa obra do mediador aos corações dos seus. Se você já o recebeu, celebra, faz da sua vida o melhor que você tem, porque você a ganhou. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se você já tem essa vida espiritual, então você certamente entende o que eu estou falando. Você é um crente para ser crente na vida de outros crentes ou futuros crentes. Se você conhece o Senhor Jesus, você é um crente para ser um crente para outro. Se você é um crente para outro, seguramente você será um instrumento. Você é um instrumento. É isso que eu quero falar nesse dia, nesse nosso programa, A Vida de Jesus. Acerca de Jesus como aquele que em determinado momento foi anunciado. E quando a gente fala em anunciar, a palavra básica para anunciar é pregar. O termo grego é querigma. O verbo é querisso, e essa expressão, eu tenho uma admiração muito grande por ela, porque ela implica um tipo de paixão. Eu sei que a palavra paixão às vezes assusta um pouco as pessoas. Eu não estou falando apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus, apaixonado pelo Espírito Santo, como se fosse uma perspectiva humana. Estou querendo falar de paixão pelo contexto da palavra passionalidade. Passionalidade. A pregação é passional. A pregação, ela é com coragem, com argumento, com certeza. E este anúncio, ele precisa ser feito nos dias atuais com esta firmeza, com esta consciência, com esta passionalidade. Porque a nossa fé, ela é verdadeira. A nossa fé, Deus, quando entregou a fé ao seu povo, ele entregou uma verdade. Ele entregou a crença numa verdade. Ele não entregou só esperança. Mas quando Deus colocou fé, porque Paulo escreveu aos Efésios e disse que a fé é dom de Deus, é um presente de Deus. Quando Deus colocou a crença no nosso coração, Deus colocou o crer numa verdade. Nós cremos em Jesus. Então, esta verdade profunda, ela é a base da anunciação. O anúncio de que Jesus Cristo é rei, sacerdote e profeta. O anúncio de que Jesus Cristo é o resgatador dos pactos arranhados, quebrados, pacto espiritual, pacto social e o pacto cultural. E ele é o resgatador, ele renova, ele refaz, ele assume nele o cumprimento das coisas que o homem não conseguiu cumprir, por isso teve seus mandatos quebrados. Ele nele, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, restabelece o homem para o seu relacionamento com Deus, para o seu relacionamento com o próximo e para o seu relacionamento com a natureza. Olha que beleza!
É por isso que o Senhor Jesus Cristo anunciado foi. E eu quero trabalhar sobre isso nesse nosso programa. Anunciado foi, anunciado por profetas, anunciado por reis, anunciado pela palavra que ficou escrita. E este anunciado é o anúncio que está diante de nós hoje. Quem somos nós? Quem são os cristãos nos dias atuais, se não aqueles outdoors abertos? Quem são os cristãos nos dias atuais, se não uma rede social viva, que transmitem como que numa onda poderosa de gigabytes, de Wi-Fi, de 3G, 4G, e se não tiver jeito mesmo, abre a janela e grita para a vizinha, veja que Jesus veio e é o Salvador e pode ser o seu Salvador. Ou seja, nós temos tudo para anunciar abertamente o que cremos, porque nos foi anunciado. Jesus Cristo nos foi anunciado. Eu quero falar sobre isso e louvar o Senhor por isso, engrandecer o Senhor por isso e te convidar. Nós daqui a pouquinho vamos ter um tempinho, um break, um tempinho para você também conhecer nossos outros programas e logo a seguir nós vamos fazer o estudo bíblico de uma passagem de Mateus 1:1, um estudo bíblico que fala sobre a importância do anúncio de Jesus para que eu e você compreendamos de quem é que nós estamos falando, tá bom? Vamos lá então? Um instantinho aí para a gente tomar um pouquinho de água e a gente já volta. Você está ouvindo Estudo Bíblico com Sérgio Lima. Hoje apresentando a vida de Jesus. Eu sou presbiteriano por causa da nossa base doutrinária, sólida, firmada nas Escrituras, consistente. Eu sou presbiteriana porque a soberania de Deus me levou para uma igreja presbiteriana, onde eu pude ouvir o Evangelho de Cristo na forma amorosa da igreja presbiteriana. Eu sou presbiteriano porque a igreja presbiteriana é uma igreja bíblica, equilibrada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Jesus está vivo. Sou o pastor Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Estou te convidando para ouvir o programa A Vida de Jesus, toda sexta-feira, meio-dia, na IPB3, a rádio com imagem. Leitura das Escrituras, interpretação, entrevistas e aplicações. Você é meu convidado. Espero você. Estudo Bíblico. Apresentação: Sérgio Lima. Apoio: Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Estudo Bíblico com Sérgio Lima. Hoje apresentando a vida de Jesus. Mais uma vez, minha gratidão a Deus por este momento precioso, momento de utilizar uma mídia social como essa da Rádio IPB para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu agradecimento especial a toda a rede que nos acompanha, como a gente já falou no início da nossa programação. Também às igrejas que abrem as suas portas sempre no domingo para uma escola bíblica dominical séria, também um culto de adoração verdadeiro, também a nossa gratidão ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que me cede e sempre tem apoiado a evangelização por este canal e por muitos outros canais que temos
ao Arthur Mendes, que está aqui sempre trabalhador da obra, junto com a gente, e um incentivador e com muita responsabilidade, levando à frente mesmo esse objetivo, né, Arthur? Nós vamos anunciar o Evangelho, né, Arthur? Cada um com o seu quinhão, né? Cada um com o seu quinhão. E vamos anunciar de muitas formas. Nosso presidente da PECOM, o reverendo Jorge Canelhas, todo o conselho de administração da PECOM, também nosso executivo da PECOM, que trabalha muito também para que essa emissora de rádio esteja transmitindo hoje, nossos outros radialistas que estão trabalhando também com a Rádio IPB, nossa gratidão, nossa alegria, nossa satisfação, e tudo isso deve ser para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agradecer também a todos aqueles que já estão nos acompanhando no nosso canal da IP Santo Amaro, em live já também. Dá um oi aqui para vocês, muito bom tê-los aí. Já estou vendo aqui várias pessoas com seus nomes. Olha quem eu vejo aqui, minha esposa Patrícia em casa, também o Jailson já está vendo. Quem mais aqui? O Magno Amaral. Eita, gente boa. O Adriano Fernandes. Muito bom. Vamos lá. Eu sei que tem mais gente chegando ainda. Se vibrar um pouquinho. Olha o Antônio Sampaio, lá de Açores, Arthur. Já pensou? Amigão longe, Antônio Sampaio. Esse tá longe. Rapaz, pessoa especial que a gente mantém um contato constante. Muito bem. É hora de a gente pensar então um pouquinho aqui no nosso estudo. Nós estamos dos Açores. Um abraço, diz o Antônio Sampaio. Muito bom. Este programa de rádio, ele tem um objetivo. E o objetivo é falar sobre a vida de Jesus, os 3 anos do ministério terreno de Jesus. E se a primeira mensagem foi sobre a plenitude dos tempos, quando o tempo se fechou, quando o pleromai aconteceu, se o primeiro estudo nosso foi isso, para mostrar no tempo certo Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, o programa de hoje, fala sobre o anúncio que foi feito do Senhor Jesus Cristo. Como foi feito o anúncio do Senhor Jesus Cristo? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Deixa eu lhes dizer a beleza sobre o anúncio. Ele foi anunciado no Jardim do Éden. Deus, o próprio Deus, disse à mulher, no dia em que homem e mulher pecaram, de ti nascerá um descendente. Nascerá, ele virá. Naquele momento talvez fosse difícil para a mulher entender isso, não é verdade? Mas o Senhor Deus disse que isso aconteceria. E continuou a ser anunciado no Monte Moriá, quando Abraão sacrificaria o seu filho, em Gênesis 12. Então, em Gênesis 3, em Gênesis 12. Sim. No momento em que Abraão estava ali para sacrificar o seu próprio filho, Deus disse, não faça isso, não precisa fazer. Eu já vi que você cumpre as coisas para comigo. Olha ao lado, ali está o Cordeiro. O Cordeiro. Ah, meus irmãos, o Cordeiro Pascal, quando os israelitas comemoraram a primeira Páscoa, hein? Êxodo 12. Lá estava. Que anúncio. No maná que caía do céu como pão. Êxodo 16. Sempre anunciado. Na rocha de Refidim, quando o povo andava pelo deserto. Números 20. Sim. Através dos profetas que sempre disseram que o Redentor viria. Eu vou citar Isaías, capítulo 11, do tronco de Jessé. Nascerá um renovo, disse Isaías. Eu posso afirmar para você, no Jardim do Éden, no Monte Moriá, o Cordeiro Pascal, o maná que caía do céu, a água, a rocha no deserto, a voz intermitente dos profetas, o Redentor vem, o Redentor vem, o Redentor vem. Eu digo para você, na plenitude dos tempos, o sempre anunciado Messias veio. Veio para quê? Veio para ser conhecido, veio para ser um mega star, veio para quê? Veio para ser aquele que se assentaria para sempre no trono de Davi. Isaías disse, do tronco de Jessé nascerá um renovo. Nós temos Mateus, Lucas, colocando a genealogia de Jesus em seus evangelhos para provar que Jesus era um legítimo descendente de Davi.
eis o rei, um herdeiro do trono de Israel. A descendência davídica de Jesus Cristo era muito importante, pois Deus havia prometido a Davi que o descendente dele se assentaria no trono de Israel. Ele disse a Davi, a casa não ficará vazia. Ele disse, haverá alguém no trono. Então, por que é que eu estou falando disso para você? Isso está também relatado no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Eu estou reforçando a você que este Jesus que você crê, este Jesus veio de verdade na plenitude dos tempos. Este Jesus foi anunciado entre os homens, foi reconhecido entre os homens. Este Jesus viveu aqui, morreu aqui e ressuscitou como a maior verdade de todos os tempos para todo o ser vivente. Glória a Deus por isso, porque a sua fé não é em vão. A sua fé não é vã, ela não é uma fé em você, ela é uma fé naquele que foi anunciado. A nossa fé é uma fé histórica. Sua fé é uma fé histórica? É uma fé histórica? Sua fé é uma fé consistente? Sua fé é uma fé fundamentada na razão? Porque a gente não crê por crer, a gente crê no anunciado. A gente crê naquele que veio definitivamente. Anunciado, sim, anunciado. De Abraão e de Davi, nós temos promessas que foram cumpridas. Nos tempos das peregrinações, nós temos promessas que foram cumpridas. Nos tempos da monarquia, nos tempos do cativeiro, em todas as gerações, as 14, até o Senhor Jesus Cristo, nós temos as mensagens de que o Senhor Jesus, anunciado em todos os tempos, é o Rei dos Reis. Sabe para que serve um programa como esse, aqui na Rádio IPB? Para fortalecer a sua fé. Nós queremos pregar com o destemor em um país que sofre tantas coisas, em um país que vive uma espécie de refluxo da sua educação, um país que sofre as mazelas por conta de ter uma educação dificultosa, um país governado por pessoas que nós mesmos as colocamos lá, mas elas não conseguem reagir positivamente. Um país que de vez em quando se encontra com os seus grandes feriados, como por exemplo agora da próxima sexta-feira que vem, que será um dia de feriado, e normalmente os seus feriados são para parar tudo o que está fazendo e ir ali idolatrar um pouquinho. Somos um país voltado a coisas que não existem diante do querer de Deus, não são culto, são equívocos. Assim somos nós. Mas amamos essa nação, mas continuamos a amar o nosso povo, mas continuamos a amar essa nação que o Senhor nos deu para viver. E por isso este programa existe. E por isso outros programas existem, para o Senhor Jesus Cristo ser anunciado como o único e suficiente Salvador, como aquele que foi pregado entre os homens, é reconhecido entre gentios e recebido entre os anjos. Isso é o Senhor Jesus Cristo, a coluna forte da sua igreja, ao mesmo tempo que é o cabeça da sua igreja. Se eu puder dizer uma coisa para você, eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: este Jesus que nós anunciamos é o Jesus que os apóstolos andaram com ele e testemunharam até a morte. Acredite, eles não testemunhariam de uma mentira. Acredite, eles não seriam testemunhos de um engano. Acredite, eles foram até a morte porque eles viveram com o Senhor Jesus Cristo e eles poderiam então morrer uma vez que viveram com Jesus. Eu vou dizer para você, se você vive com Jesus, você está preparado até para morrer. Mas se você não vive com Jesus, se ele não vive no seu coração, ai, como é que a gente resolve o problema da sua vida? Eu quero dizer, pela fé, pelo caminho da fé. Creia em Jesus. Creia nele. Eu estou anunciando o Senhor Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, para você. Eu estou dizendo, confia nessa palavra. Eu estou dizendo, entrega o teu caminho e confia o Senhor. Tudo mais ele fará.
Eu estou dizendo, procure uma igreja séria, adore ao Senhor, seja recebido, seja recebida. Eu afirmo a você, leve essa mensagem para sua casa, fala com seu marido, fala com a sua esposa, diz, olha, hoje eu ouvi que Jesus Cristo vive, ele não está morto numa cruz, ele não está num crucifixo, ele vive e ele mora no coração do contrito, ele mora no coração do que o aceita. Eu quero dizer isso para você. Não terminemos esse programa sem que você receba o Senhor Jesus como seu Salvador. Essa é a mensagem, é isso que eu gostaria de te anunciar, tá bom? Receba o Senhor Jesus como o seu Salvador. Ok, acabou o programa. Nossa gratidão a todos aqueles que nos acompanham por nossos canais de mídia, tanto o Facebook Oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, quanto o YouTube Oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, quanto o Facebook da IP Santo Amaro, quanto todos os nossos outros canais de mídias, nossas rádios que nos acompanham. Um grande abraço, felicidade para todos. Neste final de semana, olha, hoje é sexta-feira, neste final de semana, procure uma igreja presbiteriana. Se você mora aqui em São Paulo e na região, venha cultuar a gente na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Nosso agradecimento ao Conselho da IP Santo Amaro e aos conselhos das igrejas. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima vez, se Deus quiser. Querendo Deus, na próxima sexta estaremos aqui. Beijão a todos! Estudo Bíblico. Apresentação, Sérgio Lima. Produção, Arthur Mendes. Um programa APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Apoio, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo. Contato www.ipsantoamaro.com.br